Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que neste tempo de devocional, que a palavra de Deus seja um instrumento para a edificação de toda a vida da nossa igreja. As Escrituras, no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 8, o Senhor declara ao nosso coração: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Quando olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 6, que nos fala a respeito do grande dilúvio, quando Deus declarou ter se arrependido de ter feito o homem, de ter criado toda a humanidade e que gostaria de refazer, renovar todas as coisas, trazendo o dilúvio sobre a terra. Olhando para o relato do capítulo 6 de Gênesis, podemos observar que o pecado a cada dia, a cada tempo, simplesmente se multiplicava e aumentava. Os homens, as mulheres, ao invés de se curvarem para a presença de Deus, cada vez mais a humanidade se via escravizada pelo pecado. Mas como podemos observar na palavra de Deus, a graça, o favor, a misericórdia do Senhor que transborda, e que independente do tempo, da geração, das circunstâncias do nosso tempo e até mesmo os pecados que podem surgir sobre a terra, o Senhor, de geração em geração, desde Adão e Eva, sempre tem separado os seus remanescentes. E um destes remanescentes que encontramos nas Escrituras é justamente Noé. Porque a palavra testemunha que ele andava com Deus em um tempo, em um momento da história, em que as pessoas se afastavam do relacionamento de Deus, da fé, da santidade. Noé buscava caminhar na presença de Deus. Procurava guardar a sua integridade, uma vida de santidade no altar, na presença do Senhor. E mesmo talvez podemos imaginar sofrendo julgamentos, condenações dos seus contemporâneos. A palavra, a partir do verso 8, declara que Noé achou graça diante do Senhor. A graça de Deus alcança todo aquele que deseja com seu coração viver e servir ao Senhor, caminhar na presença de Deus. Noé nos ensina que mesmo se tudo à nossa volta pareça pecado, podemos ser luzeiros, luz e sal sobre essa terra. Podemos viver uma vida diferente do sistema, daquilo que o mundo deseja determinar sobre a nossa vida. Podemos voltar o nosso olhar, o nosso coração para a palavra de Deus, para a vontade e propósito do Senhor sobre a nossa história. Porque a graça de Deus está disponível para todo aquele que neste dia tomar a decisão de andar na presença de Deus. Noé achou graça diante do Senhor. A graça de Deus, meu querido irmão e irmã, está disponível sobre a sua vida neste momento. Tome a melhor escolha de andar na presença do Senhor. Este é o seu propósito. Este é o meu propósito. A razão pela qual vivemos, que o Senhor nos concede mais um dia como um presente sobre a nossa vida, sobre a nossa história, é justamente para que mais um passo de fé seja dado em direção ao Senhor e à eternidade com Deus. Porque a graça do Senhor é maravilhosa e ela nos alcança. O verso 9 declara sobre nós
Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E o mês de maio, no contexto da Igreja Metodista, celebramos o mês da família. Um mês importante em que resgatamos a importância e o valor da família, não apenas para nós, mas também diante de Deus, nas Escrituras. E Noé é um exemplo muito claro de alguém que tomou a decisão de andar na presença de Deus, e isto impactou e abençoou toda a sua casa. Afinal, Noé irá receber um encargo, uma responsabilidade, um chamado para construir uma grande arca. E nesta arca, que representaria a salvação da humanidade, a salvação de animais, a salvação de vidas, não entraria apenas Noé e a sua própria esposa, ou apenas Noé e os animais que Deus iria mandar. A arca era para Noé, sua esposa e os seus 3 filhos e as esposas de seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Por isso o verso 10, logo após destacar no verso 8 e 9 a integridade, a inteireza do coração de Noé, como um homem que escolheu andar na presença de Deus e que encontrou graça diante do Senhor. O verso 10 finaliza declarando que ele gerou 3 filhos. Porque todas as vezes que tomamos a decisão em nossa vida de andar na presença de Deus, podemos ser até os primeiros. Podemos ser o primeiro que tomou esta escolha. Mas a promessa bíblica que encontramos na palavra de Deus, quando a esposa se converte e ora pelo seu marido, pelo seu esposo, a promessa que a salvação alcançará este coração. Quando um pai se converte e se entrega ao Senhor e intercede pelo seu filho, pela sua filha, da mesma maneira a promessa das Escrituras é que estas vidas serão salvas. Porque Noé começou a andar com Deus, Sem, Cã e Jafé e as suas esposas, e a esposa de Noé, todo o núcleo familiar pôde entrar na arca. A arca que representava, diante do dilúvio, diante das tempestades, diante daquela destruição como resultado e salário do pecado. A arca representava a salvação de toda uma família. E se olharmos para a nossa geração, do mesmo modo podemos ver o pecado se multiplicando, vidas se afastando da presença de Deus a cada momento. Pecado e condenação estão à nossa volta. Mas se hoje, eu e você, meu querido irmão e irmã, buscarmos a vida de santidade, a integridade, e sermos envolvidos pela graça de Deus, porque decidimos andar com Deus, podemos dar o primeiro passo, pensando que estamos sozinhos. Mas a promessa das Escrituras é esta: neste mês de maio, mês da família, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque a arca que Deus já preparou para nós, a salvação, que é Cristo Jesus, alcança as nossas vidas, mas sempre transbordará sobre os nossos, alcançará a nossa casa. Sim, a nossa família será salva. Se você ora por um familiar, meu querido irmão e irmã, se o Senhor neste momento coloca este nome em seu coração, seja o esposo, a esposa, o filho, a filha, um familiar mais distante, um primo, um tio, uma tia,
a salvação alcança esta família. A graça de Deus bate à porta deste coração hoje, nós cremos. E esta é a nossa oração como igreja. Que cada família da IEM Cachoeirinha possa entrar na arca da graça de Deus e neste lugar sermos envolvidos pela bondade e misericórdia do Senhor. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos trabalhar para que toda a nossa casa receba do presente de Deus, da salvação do Senhor, e que nós e a nossa casa encontremos diante de Deus a sua graça irresistível e maravilhosa. Aleluia. Que esta palavra te abençoe. Continue meditando no capítulo 6 do livro de Gênesis, na história de Noé. E hoje, juntos, vamos andar com Deus, porque a graça do Senhor nos envolve. Aleluia. Deus abençoe a todos e todas.